aqui, tá? Então, né, de novo, pessoal, todo mundo, né, que puder colocar o celular no silencioso, se puderem abrir a câmera, melhor, né, pra gente criar essa conexão humana, assim, os palestrantes também poderem olhar para vocês, né, se vocês estiverem com uma cara de muita dúvida, eles podem, né, ajudar a esclarecer, se vocês estiverem com uma cara de tudo certo, daí eles também já seguem. O microfone no silencioso, enquanto o pessoal estiver palestrando. Se vocês quiserem, né, surgir uma dúvida no meio da palestra, podem mandar ali pelo chat, tá? Tá 100% liberado, podem ir mandando e interagindo. Que depois da palestra a gente vai ter um momento para dúvidas e perguntas e troca de ideias, tá? Também na hora das perguntas vocês podem abrir o microfone, podem falar, podem perguntar, fiquem bem à vontade. Tá certo? E se puderem também renomear ali vocês com o nome da empresa antes, daí também a gente já se conhece, já sabe de onde é que cada um vem. Beleza? Então hoje a gente tem 2 talks, tá? Tá na ordem invertida na realidade, o Laicor que vai começar apresentando sobre Atomic Design, então como conciliar design e programação em um nível molecular. Aí depois vai ser o Adrian sobre Design Systems, componentizando a aplicação de forma eficiente. Beleza? Eu vou deixar eles apresentarem aqui a tela. Laicor, pode ir lá. Beleza, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, só um segundinho que tá me pedindo permissão aqui. Não tinha dado permissão. Peraí. Acho que agora vai conseguir. Tá, não é do Mac aqui mesmo. Peraí. Tá. Problemas técnicos, pra variar. Mac é Apple, né? Apple. Eu acho que ele caiu, pessoal. Deixa eu falar com ele aqui, mas já deve estar voltando. Tá, eu acho que agora vai. De boas. Tá. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim. Vamos lá então, gente. Eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre a Atomic Design. Esse título bem clickbait, né? Como conciliar design e programação em um nível molecular. Dando os créditos aí também para a Vivian, que é a nossa deva ali do nosso projeto, então que também me ajudou a construir essa talk. Me apresentando um pouquinho, né? Então, meu nome é Laicor Grosso Exato. Sim, é meu nome de verdade. Não sei nem o significado nem a origem. Se alguém descobrir, me avisa. Eu sou UX UI Designer na Elegre, então já estou aí fechando 2 anos de empresa. Sou formado em Design Visual pela URGS e no LinkedIn, qualquer rede social, é só jogar Laicor que vocês me encontram. Vantagem de ter um nome estranho. Então, começando sobre o Atomic Design, né? Eu vou tentar não me manter tanto no o que é, porque isso a gente consegue encontrar com uma certa facilidade, então eu vou tentar focar um pouco mais na minha visão sobre experiência e coisa do tipo. Então, começo aqui com essa frase, né, do Stephen Hay, que a gente não está mais construindo telas, né? A gente está, na verdade, criando sistemas de componentes. E é exatamente sobre isso que a gente fala no Atomic Design, né? O Brad Frost, que foi quem difundiu, né, o Atomic Design, ele mesmo disse que é uma metodologia que nos ajuda a pensar na interface de usuário de uma maneira hierárquica, né, e reforça a importância da qualidade dessas bibliotecas de UI, além de trazer essas técnicas para otimizar o fluxo de trabalho do design e desenvolvimento em equipe. Eu risquei metodologia ali porque eu acho que normalmente metodologias são um pouco mais fechadas e um pouco mais de passo a passo, não abrem tanto a interpretação. E a gente pode utilizar essa mentalidade de Atomic Design em muitas áreas assim do projeto, né? Não só na construção dos componentes. Então eu acabo chamando mais de mentalidade, mas enfim, é mais coisa minha mesmo. E também quando o Atomic Design ele começou a ser difundido, né, que a gente começou a falar bastante de Atomic Design, que não é um assunto tão recente, né, não é tão novo,
não se falava ainda em design system, né? E para mim, hoje, né, a principal importância do Atomic Design é justamente nessa criação de design system, né? Então, é uma forma da gente ter uma linguagem comum entre clientes e time técnico. Então, isso aproxima muito os times, né? Independente da área de formação, da área de expertise, a gente acaba se comunicando numa mesma língua, né? Centraliza a documentação do projeto também, porque quando a gente fala de design system, né? Se for só código, não é design system. Se for só a parte de design, só visual, também não é. Tem que ter as duas coisas juntas, né? E duas coisas que eu acho que são bem importantes também quando a gente fala em design system é sobre escalar, e não só escalar, mas escalar com consistência, com padronização, né? Então, acho que é legal a gente manter isso em mente quando a gente está vendo essa questão do Atomic Design. Aqui, então, seriam os pilares, né? A gente começa com os átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles agora. Os átomos, então, né, eles são essa menor parte da matéria. Então, nessa metáfora que a gente usa, né, são aqueles elementos que a gente vai usar para construir outros elementos, né? Então, eles não podem ser divididos sem deixar de ser funcionais. Então, um átomo, ele vai ser exatamente aquela menor parcela da interface, aquele menor componentezinho que tu não tem mais o que fazer, né? Tu não tem como dividir ele. E, ao mesmo tempo, se tu usa ele sozinho, ele não faz muito sentido, né? Ele não tem muito nexo ali na interface quando ele está sozinho. Ele vai ser usado para construir outros elementos. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos também, tanto da parte visual quanto um pouquinho de código, mas bem conceitual a parte de código, né? Então, aqui a gente teria alguns exemplos, né? A gente tem a label, a gente tem o botão, a gente tem ali um campinho de input, e isso vai acabar, quando a gente junta tudo isso, a gente dá origem a outros elementos, outros componentes, que daí eu vou mostrar um pouquinho depois. Ícones também acabam entrando como átomos, porque eles não carregam dentro de si um significado próprio, né? A gente que dá significado para eles, e eles também não podem ser divididos, né? Então, eles acabam entrando como átomos junto. Nas telas azuis eu vou sempre tentar trazer algum questionamento, alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido para a gente pensar um pouquinho, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui foi uma discussão que a gente já teve, né? O que é um botão? Ele é um átomo ou uma molécula, né? Ele pode ser dividido em mais elementos, e esses elementos, eles vão ser o quê, né? Eles vão ser átomos também? Um botão sozinho na interface, ele vai fazer algum sentido, né? E daí a gente começa a criar estilos e padrões, e ver o que eles são, né? Onde é que eles se encaixam. Então, aí são alguns questionamentos iniciais. Até justamente por causa disso, ali tentando dar uma atenção ali que eu falei sobre os padrões e os estilos, né? Eu gosto também de alguns autores que trazem um sexto elemento para dentro do Atomic Design, que então a gente não teria esses 5, né? A gente teria 6, sendo o sexto o DNA. E o que seria esse DNA, né? Seriam justamente essas propriedades intrínsecas dos componentes, aquilo que tu vai utilizar para dar uma cara para tua interface, mas que não exatamente ocupam um espaço. Então, por exemplo, quando tu está com o teu Sketch, Figma abertos, tu não vai ter uma layer com esse elemento de DNA, né? Ele vai fazer parte das propriedades. E daí aqui, para quem estiver mais familiarizado, né, a tela escura ali do Sketch e a clara do Figma, todas essas questões que a gente tem de cores, primária, secundária, sombras, espaçamentos, grid, fonte, tudo isso que não é exatamente uma layer na interface, né, mas que tu vai utilizar para construir os elementos, para construir as telas, tudo isso acaba entrando dentro do DNA. O próximo passo, então, seriam as moléculas, né, que seriam justamente esses menores elementos que começam a ser funcionais. Então, tu já começa a utilizar essas moléculas sozinhas, né? Se nos átomos a gente tem esses menores componentes que não podem ser divididos, mas que não fazem sentido sozinhos, as moléculas começam a fazer sentido sozinhas e são compostas por vários átomos juntos, né? Outra coisa que eu acho legal de pensar no Atomic Design como mentalidade, né?
é justamente essa coisa que é quase um mindfulness de quando tu está pensando na interface, né? Tu vai primeiro parar tudo que tu tá fazendo, tu vai pegar um elemento, tu vai fazer ele da melhor forma possível, tu vai te concentrar nessa pequena pecinha que tu tá montando, para que depois tu possa reutilizar e escalar o teu sistema como um todo, né? Tu vai fazer uma vez só para poder replicar e não te preocupar mais com aquele elemento. Aqui, então, dando um exemplo do que seria uma molécula, né? Trazendo, então, por exemplo, um card, tu pode utilizar ele sozinho na interface. Ele não tem tanto um contexto de uso, mas ele já é funcional, né? Tu sabe o que é um card. E aqui mostrando, né, como é que ele está sendo construído, tanto com ali elementos que fazem parte do DNA, dos átomos. Então, tu está juntando ícone, label, botão para construir um campo de busca, para fazer o card, para fazer um input. Então, isso já acaba entrando como molécula. A questão dos botões também, por mais que eles... até a gente teve essa discussão do que são os botões, justamente porque sozinhos eles não fazem muito sentido. Mas quando tu começa a aplicar coisas do tipo, tu vai ter o botão desabilitado, hover, focus, default, pressionado, isso começa a fazer sentido, né? Começa a ter um significado. E então tem gente que classifica como molécula, tem gente que classifica como átomo, mas entra nessa discussão junto. Outra coisa, então, também seriam as ilustrações, que, diferente dos ícones, que eles não carregam de uma maneira tão óbvia o significado, quando a gente fala de ilustrações, elas normalmente comunicam muito melhor alguma coisa, alguma mensagem, e elas também seriam esses menores elementos que fazem sentido, né? Então, a gente acaba classificando também como molécula. E daí aqui começa aquele questionamento, né? Tá, eu estou pensando nesses pequenos elementos, daqui a pouco eu faço elementos de interface de calendário, de não sei o que e tal, e eu vejo, eu tenho um monte de coisa que eu não sei se vai ser necessária, se eu vou utilizar em todo o sistema, né? Porque da forma que a gente está vendo o Atomic Design, parece muito que é uma coisa mais linear, né? Tu vai fazer átomos, moléculas, organismos, templates, páginas e assim por diante. Daí, aqui é muito uma experiência minha, assim, de como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de começar pelo DNA, porque eu acho que todo o resto da interface que tu vai fazer, tu já vai ter que ter isso pensado. Então, acaba sendo muito mais rápido tu começar pelo DNA, vendo quais são as fontes que tu vai usar, cores, espaçamentos, grid. Tu tendo tudo isso bem definido, vai ser muito mais fácil de tu construir depois esses elementos, né? Daí eu acabo pulando para as moléculas, porque eu acho que, pelo menos as interfaces hoje em dia, o grosso da interface é meio que composto por botões, inputs e coisas que são menores, né? Então, se a gente já tem, por exemplo, campos de digitação e botões já pré-definidos, isso acaba facilitando a gente montar o resto. Então, eu acabo juntando essas duas coisas do DNA e das moléculas, e daí eu faço o contrário. Eu começo já pensando nas páginas, que essas páginas seriam o que a gente entende como a tela final, na verdade. E daí, quando eu tenho essa página, eu vou indo no sentido contrário, né? Daí, organismos e átomos. Até, isso é uma coisa que eu trago até meio de pequeno, assim. Eu sempre gostei muito de, tipo, pegar brinquedo e desmontar para ver como é que funcionava e depois montar de novo. E acaba sendo uma mentalidade que eu acabo trazendo para o design também. Tendo o DNA e as moléculas já pré-definidas, né? Eu vou fazer uma tela final já trazendo aquele resultado esperado, e daí eu vou começar a esmiuçar ela, eu vou começar a desmontar ela, eu vou começar a ver, eu vou ter um header, eu vou ter uma tab bar, eu vou ter botão, eu vou ter input, eu vou ter lista, eu vou quebrando em vários pedacinhos menores até chegar nos átomos. Daí, quando eu chego nos átomos, eu começo a transformar eles em símbolos, em componentes, lá dentro dos arquivos do Sketch, do Figma, ou indiferente da plataforma que eu estiver usando. E daí eu vou fazendo de novo, né? Eu vou remontando aquela interface. Dessa vez, já montando tudo como elementos, já como símbolo, como componente, já tudo amarradinho ali dentro da minha ferramenta, né? Que daí depois eu consegui entender tudo que eu vou precisar, né? Eu já fiz aquela tela final, eu entendi tudo que eu preciso dela, eu desmontei, fiz esses componentes e daí montei de novo já usando as peças prontas, né? É assim que eu costumo fazer, pelo menos. Tá trancando um pouquinho. O próximo passo, então, aqui seriam os organismos, né? E, então, eles são o resultado cada vez um pouquinho maior, né? Então, a gente vai juntar essas moléculas e vai fazer esses organismos e eles já começam a ter um valor individual um pouco maior.
Eles são elementos mais complexos. Então, se antes eu tinha um card que eu não tinha muito entendimento de qual seria o papel dele na interface, quando eu começo a montar os organismos, eu já tenho uma lista de cards, eu já tenho um título de sessão, eu já tenho uma transição de página, então eu já começo a entender um pouco melhor como essa interface vai funcionar, né? E acaba sendo a gente começa a ir para um nível um pouco mais macro, né? Onde a gente não tem tanto essas pecinhas pequenas montando esses componentes, mas sim vários componentes começando a compor uma tela. Aqui, então, alguns outros exemplos. Então, a gente tem header, navegação por abas, tab bar, título, coisas assim, que são elementos maiores que a gente já começa a ver vários componentes dentro deles, né? E os templates, então, é aqui onde a metáfora começa a ser quebrada, na verdade, porque as coisas começam a ficar um pouco mais tangíveis, né? Então, com os templates, a gente já começa a comunicar um pouco melhor para cliente, para, enfim, qualquer stakeholder interessado do projeto. Então, a gente acaba mudando essa linguagem, né, para trazer algo mais da nossa realidade, quebrando essa metáfora e já começando a pensar num produto final. Então, aqui a gente tem, né, se do DNA até as páginas a gente começa de um nível muito abstrato e que faz muito mais sentido para o time técnico, à medida que a gente vai se aproximando das páginas, as coisas começam a ficar mais concretas, começam a fazer mais sentido e as outras partes interessadas do projeto começam a entender um pouco melhor, né? Então, tu já consegue apresentar um pouco melhor do teu projeto e começa a ser mais entendido. Então, com esses templates, a gente começa a ter uma visão bem mais macro, começa a pensar um pouco em navegação, a gente sai um pouco daquela esfera de só pensar numa tela e começa a ver um todo, né? E a gente começa a entender esse contexto de uso, né? Não só de como vai funcionar, mas de como eu vou usar aquele produto que eu estou criando. Aqui, então, seria um exemplo. Já é basicamente uma tela finalizada, mas a gente tem muito texto de marcação, os conteúdos não são reais. E por que eu trouxe assim, o erro, né, na parte do código? Porque normalmente a gente não faz muito template, né? Nessa parte a gente já traz dados de base de dados, a gente já traz dados de API, coisa do tipo. Então não faz muito sentido tu fazer um template que já não vai trazer esses dados mais finais, né? Então a gente normalmente acaba tendo mais página do que template. Aqui, então, algum questionamento, né? Se a gente chega nessa parte, a metáfora deixa de ser usada, né? Porque ela começa a ficar confusa e por que a gente continua usando essa metáfora, já que ela não atende o processo como um todo, né? Até tem gente que tenta renomear isso, trazer como ecossistema, ambiente e tal, mas nunca foi muito difundido. Daí aqui é uma mania minha, assim, de algo que eu vi que começa a facilitar um pouco no projeto. Eu não gosto muito do nome até de moléculas, organismos e templates, eu acabo mudando um pouco isso. Então, por exemplo, as moléculas e organismos eu começo a chamar de outras coisas para tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade, para tentar fazer com que time, tanto de design quanto de desenvolvimento, comece a falar um pouco mais da mesma coisa. Porque se tu chegar assim, eu estou desenvolvendo aqui essa molécula, esse organismo, é um pouco mais difícil de tu conseguir entender ou comunicar o que tu está fazendo, né? E os templates, na minha opinião, eles são muito voltados ao wireframe. Então, se a gente está falando de um sistema mais linear, assim, de um processo mais linear, onde eu vou ter, sei lá, primeiro aprovar o que eu estou fazendo, para depois seguir adiante e fazer a entrega, talvez faça um pouco mais de sentido. Mas hoje em dia as coisas são muito mais cíclicas, né? A gente vai criar, a gente vai testar, a gente vai repetir e a gente acaba entrando nesse ciclo. Então, para mim, os wireframes acabam não fazendo mais tanto sentido. Então, eu acabo não usando o template, para ser bem sincero. O que eu faço no final? Eu mudo um pouco essas terminologias, né? Tá pulando um pouco aqui. E daí eu acabo chamando de elementos e componentes. Na verdade, uma mudança só de terminologia mesmo, porque eu acho que é muito mais fácil chegar para um colega teu e falar: aquele elemento que eu estou fazendo. Tu lembra daquele componente que a gente estava conversando? Acho que é uma linguagem muito mais próxima do nosso dia a dia do que tu falar organismos ou, enfim, sabe? Acho que fica um pouco mais fácil de se entender. E os templates eu acabo não usando muito e eu começo a usar sessões, que seriam basicamente pedaços da interface que são muito mais complexos, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um sistema web onde eu tenho uma aba lateral de navegação e o resto da tela vai ser um grande componente dinâmico que vai depender do que eu tenho selecionado, é meio complicado tu dizer que a tua tela inteira é composta por 2 componentes, né?
Então, eu acabo chamando isso de sessão. São coisas que vão se repetir ao longo do sistema, mas que são de uma complexidade tão grande que tu não pode chamar de componente. Ficaria meio estranho tu comparar, por exemplo, ali uma lista com uma listagem de cards com uma tela pela metade, sabe? Então, eu acabo trazendo essas sessões que seriam pedaços da página basicamente prontos, mas que vão se repetir ao longo do sistema. Mas que nem eu falei, isso não é regra, isso daqui foi meio que eu que inventei, comecei a usar e deu certo. Então, a gente consegue adaptar muito para o nosso projeto, né? Não é uma coisa tão restrita. Então, aqui, que nem eu falei, né? São esses pedaços de interface que a gente vai reutilizar ao longo do projeto. Daí, aqui, né, como é que a gente consegue alinhar as expectativas? Porque, como eu falei, até chegar nessa parte final, quem não é do time técnico, né, quando a gente sai dessa esfera de desenvolvedores e designers, não sabe muito o que está esperando, né? O que é esse Atomic Design? Eu estou te vendo aí trabalhando há dias e não vejo nenhuma tela finalizada, né? Como é que a gente mantém, alinha essas expectativas, né? E isso é uma coisa que eu gosto de trazer sempre quando, enfim, qualquer conversa e oportunidade que eu tenho, que eu acho que é a comunicação, assim. Eu acho que não tem muita solução quanto a isso, a não ser uma boa comunicação de time, né? Eu acho que a gente tem que ser sempre transparente, a gente tem que estar sempre tentando conversar bastante com o pessoal, tanto se eu sou designer e estou conversando com o time técnico, ou se eu estou falando com o cliente diretamente, enfim, não importa, sabe? Não adianta tu estar fazendo a melhor biblioteca de componentes do mundo se o resto do teu time vai te olhar e vai só te ver fechado no computador sem entender direito, sabe? Então, acho que é um ponto-chave em qualquer projeto, assim. Acho que um projeto não funciona se tu não tiver uma comunicação legal entre as pessoas do time, né? Então, por isso que eu trago isso. Se a gente consegue conversar e passar a importância e dizer, olha, agora a gente vai demorar um pouco para começar as entregas, mas confia em mim, vai dar tudo certo. Eu tô criando esses elementos justamente para que depois seja mais rápido. A gente tem que ter esse alinhamento, a gente tem que ter essa conversa, essa comunicação, né? Então, eu gosto de trazer um enfoque para isso. Finalmente, chegando nas páginas, então, né, são esses elementos com maior nível de fidelidade. Então, se nos templates a gente tinha muito questões de texto de marcação, placeholder, e não tinha esse conteúdo final, agora a gente vai ter. Então, a gente começa a criar várias páginas diferentes de uma mesma tela, né? Até dando um exemplo, se num template a gente poderia ter, por exemplo, a tela de carrinho de compras, as páginas seriam justamente essas várias instâncias, essas várias possibilidades dentro do template, né? Então, por exemplo, a gente teria a página do carrinho de compras vazio, a gente teria o carrinho de compras com 1, 2, 3, 5 itens, a gente teria o carrinho de compras com cupom aplicado. Então, seriam essas várias instâncias de uma mesma tela, digamos assim. Então, isso seriam as várias páginas que a gente tem para construir. E aqui é um questionamento, assim, por que eu trago isso? Porque quando a gente chega nessa etapa de páginas, é aquele momento onde a gente termina o ciclo e reinicia. É aquele momento em que a gente vai olhar e ver se todos os componentes que a gente criou fazem sentido. É com as páginas que a gente vai acabar começando a fazer pesquisa, que a gente vai fazer teste de usabilidade, que a gente vai criar protótipo, que a gente vai trazer para o usuário final. Então, é uma parte onde a gente começa a olhar muito para trás e ver se tudo que a gente fez até agora faz sentido, né? E daí eu trago esse questionamento, né? Se eu não puder olhar para trás, se eu não tivesse tempo, se o prazo for para ontem, né? Daí eu começo a me questionar um pouco sobre o projeto em si, né? Porque algumas dos objetivos principais de criar um design system, de trabalhar com Atomic Design, é justamente essa questão da escalabilidade e padronização. E a gente precisa de atenção para conseguir isso. A gente precisa rever essas coisas, a gente precisa ir para trás, né? Nesse sentido. E daí eu começo a me questionar, tipo, se a gente não tem esse momento, se a gente não consegue fazer teste, se a gente não consegue rever o que foi feito para ver se está atendendo as nossas necessidades, qual é o real valor da nossa entrega, né? A gente está trabalhando só para entregar no prazo ou a gente está trazendo algo de qualidade? A nossa preocupação é ter um go-to-market rápido, é lançar o MVP, é só ter algo no mercado ou é realmente resolver problemas reais? É resolver os problemas dos nossos usuários, é mitigar problemas quando a gente começar a escalar e ver que as coisas não estão sendo padronizadas, sabe? Não que ter um lançamento rápido não seja algo importante, mas não adianta a gente lançar algo que daqui a pouco a gente vai tentar escalar e vai começar a quebrar, entende? É a mesma coisa que tu lançar um foguete e ele começar a se desprender no meio do caminho e acabar não saindo da órbita. Então, aqui é um questionamento, assim, né? E qual é o valor da entrega nesse momento?
A gente precisa desse momento de olhar para trás. Aqui, então, só dando uma geral, então, né? O DNA e o átomo a gente vai usar muito mais como uma referência de como a gente vai montar as nossas telas. As moléculas, organismos e templates são realmente a parte da construção. E quando a gente estiver nas páginas, é aquele momento de aprovação, revisão, teste, olhar para trás, que nem eu acabei de falar. Aqui, então, seria algum exemplo. Como vocês podem ver aqui na parte do código, óbvio, é um código mais conceitual, mas se a gente já tem tudo isso bem costurado antes, né? Se a gente já tem todos esses pedacinhos juntos, no resultado final é só dizer, ok, eu tenho essas peças e eu vou montar dessa forma. Então, isso acaba nos gerando uma agilidade muito maior e a gente só precisa orquestrar, basicamente, né? A gente vai pegar essas pecinhas que a gente já fez antes e montar elas. Acaba sendo algo muito mais fácil. E aqui alguns exemplos de páginas, né? A gente tem uma mesma área do aplicativo, por exemplo, onde a gente tem uma lista de contratos, em que a gente vai ter prazos diferentes, o outro vai ser uma lista só de um prazo, um vai ser com poucos itens, um vai ser sem item nenhum. Então, são todas páginas provenientes de um mesmo template, digamos assim. E aqui é uma visualização direto do Xcode, para vocês verem um pouquinho como é que isso fica no resultado final, né? Esse pensar em vários pedacinhos, assim. E, pelo menos, quando a gente começou a usar isso e começou a aplicar dessa forma e teve essa visão, foi basicamente assim, o Atomic Design fazendo sentido agora no projeto, né? Aqui, então, eu tenho um GIF que basicamente traduz tudo isso que eu acabei de falar e comprova que eu falo demais. Então, a gente tem essas páginas já com conteúdo final, os átomos com esses pedacinhos menores que vão acabar se juntando para compor esses elementos. Daí aqui a gente começa a ter algo um pouco mais complexo, até ter uma página inteira, um template, e de novo o resultado final. Rapidinho agora, para a gente finalizar, né, alguns dos desafios ao aderir ao Atomic Design, né? Exige uma boa parcela de tempo, então a gente vai ter esse tempo inicial, né, mas que vai nos agilizar no futuro. É muito mais visível para o time técnico do que para quem está aprovando o projeto, para o cliente final e tudo mais. Logo, é difícil comprovar o valor para os stakeholders do projeto, né? Exige aquela comunicação, que nem eu falei. É ideal ter recursos focados na aplicação desse sistema, que nem o Adrian vai falar depois, o Design System, ele não é um projeto, ele é um produto, né? Então, é importante ter um time e tempo disponível só para ele. E exige muita atenção nessa parte da documentação desses componentes. E algumas das vantagens, então, né, é multi-device, então a gente quebra aquele paradigma de, tipo, as coisas têm que ser pixel perfect. Não, a gente está falando de vários devices diferentes, a gente está falando de Android, de iOS, Android tem 1 milhão de resolução diferente, a gente não tem mais como cobrar as coisas a serem uma coisa que vai funcionar para tudo, né? Então a gente quebra esse paradigma. É um resultado escalável, além de escalável, é consistente, a gente mantém a padronização, é customizável para cada projeto, porque a gente vai pensar em pedacinhos pequenos para compor as telas maiores, e se a gente mexer nesses pedacinhos menores, a gente vai estar alterando todo o resto do projeto, então é muito mais fácil de customizar. É fácil manutenção e atualização, então se lá no início eu mudei, por exemplo, eu preciso mudar essa fonte de Roboto para qualquer outra que eu tenho. Eu vou mudar em um lugar e isso vai mudar em todo o resto do projeto. Se eu preciso mudar uma cor primária do laranja para o roxo, eu vou mudar em um lugar e ele vai atualizar em todo o resto do projeto. Então, acaba nos facilitando muito. É um vocabulário compartilhado entre as pessoas, então o time inteiro tá falando numa mesma língua, né? A gente começa a se entender muito mais. E centraliza a documentação, porque, como eu falei, se tiver só a parte de design, não é design system, se tiver só a parte de código, também não é. É um esforço em conjunto, sempre. Então, só para reforçar, né, as importâncias do Atomic Design é tu poder replicar esses componentes, é tu poder comunicar de uma forma mais clara, tanto entre o time quanto dentro do projeto, é tu poder escalar e escalar com essa qualidade que a gente está falando e conseguir documentar todo esse projeto num lugar só, né? Esse é o real foco do Atomic Design, é tu construir um design system de qualidade. Aqui são imagens reais do nosso time, então aqui a gente tem a Vivian, a Thaís e a Clarissa trabalhando. Aqui, então, só para ilustrar, então, né? A gente vai ter esse tempo, né, nas primeiras entregas que vai ser muito maior, a gente vai estar tendo muito mais tempo para construir esses pedacinhos pequenos, mas à medida que a gente vai tendo mais entregas, que a gente vai tendo uma maturidade de projeto, a gente vai conseguindo escalar cada vez mais esse projeto, a gente vai reutilizar esses
componentes, a gente não vai pensar neles e a gente acaba tendo essa linha curva, né? A gente acaba desprendendo muito menos tempo à medida que a gente vai tendo entregas cada vez mais complexas. E é isso, gente. Alguma dúvida agora? Show, Laiko, parabéns. Tava ótimo. Valeu, gente. A gente tem alguns comentários e algumas dúvidas. Podem mandar no chat, galera. O pessoal quiser abrir o microfone também para perguntar, fica à vontade. Ou até mesmo comentar, né? Porque a Natália também comentou, a Natália Oliveira, né? Que ela começa com o DNA, mas ele é muito vivo, vai sendo aumentado e adaptado ao longo de todo o projeto. Então, tem esse ponto. Ela também perguntou em algum momento se não seriam design tokens, em vez de alguma outro termo que tu utilizou lá no início. Então, Natália, se tu quiser. Sim, normalmente ali esses design talks estão muito relacionados com o DNA. Talvez seja até uma forma um pouco mais clara de comunicar para o resto do time técnico. Talvez seja até mais conhecido como design tokens mesmo. Mas, né, mantendo ali a nossa metáfora, eu trouxe como DNA. Sim, foi isso mesmo, a Natália falando, foi isso mesmo que eu quis me referir na hora que eu entrei que estava falando, porque a gente consegue, inclusive, gerar uma linguagem comum entre o que vai estar lá no código e como que a gente está chamando essas coisas lá no Design System, né? Ou no Style Guide, conforme a pessoa preferir chamar. E aí dá para fazer essa relação. Eu costumo fazer isso com os meus times de projeto, porque daí já facilita da gente ter as nomenclaturas parecidas e aí só vai agregando mais ainda, a gente consegue ter uma relação muito melhor. Sim, com certeza. E que nem eu falei, né? Para mim, pelo menos, comunicação é tudo, assim. Então, se a gente conseguir entender melhor, perfeito. Eu também me coloco numa situação de que eu quero entender como que é melhor a nomenclatura para eles. Então, isso gera um pouco de... Eles enxergam isso como um pouco de empatia também, a nossa relação melhora, porque como que eu torno o meu trabalho melhor para ti? Então, também tem esse viés. Uhum. E que nem eu sempre digo, assim, a gente não pode ter medo de perguntar, né? Então, se a gente não sabe como é que o time técnico está mais acostumado de chamar, é só tu chegar nos seus colegas e falar, né? Tu pergunta. Então, acho que às vezes a gente fica muito nessa coisa assim de tipo, a gente tem um time de design, a gente tem um time de desenvolvimento. E na verdade, tipo, eu gosto de dizer que a gente tem que ser melhor amigo, senão a gente não consegue entregar nada, né? Então, vamos comunicar, vamos conversar, vamos entender um lado um do outro. Né? Total. Laicor, a gente tem mais uma dúvida aqui da Clá. Laicor, que dica você daria para educar o cliente, no caso dele não entender o processo? Uhum. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que tentar fazer toda essa, talvez, analogia, tentar explicar um pouco como é que vai funcionar o teu processo, né? Então, quando eu entrei no projeto que eu tô agora, a gente estava começando tudo do zero e tudo mais, e eu falei, olha, eu gosto de trabalhar desse jeito. Eu vou pensar em pequenos elementos que daí a gente vai poder usar no resto do nosso projeto, né? Mas que quando eu tiver eles bem pensados, eu não vou precisar pensar neles de novo. Eu não vou ter esse gasto mental, digamos assim, de pensar como que eu vou fazer as coisas. Eu só vou precisar montar elas, né? Eu gosto muito da analogia das pecinhas de Lego, sabe? É basicamente assim, eu vou construir minhas pecinhas de Lego e depois eu só preciso montar elas. Então, eu acho que é realmente muito uma questão de comunicação, de repente, olha, se tu tiver a oportunidade, né? Senta junto aqui, vou te mostrar como é que eu tô fazendo, como é que eu trabalho, né? Dessa forma, mostrar, olha, aqui eu tenho todas essas peças, tudo que eu tô montando agora, assim, uma coisa separada da outra não tem nexo nenhum, não faz muito sentido, mas confia em mim, uma hora vai fazer, uma hora todos esses elementos vão se transformar em telas, né? E daí quando a gente tiver... Outra coisa que é bem legal, quando tu tiver as primeiras telas entregues, né? Tu apontar esses elementos. Então tu dizer, olha, lembra que eu te falei que eu estava montando pecinha por pecinha? Então aponta tudo que tu fez, né? Olha, aqui o header foi uma coisa que eu trabalhei, aqui o botão, input, tudo que eu construí aos pouquinhos, sei lá, puxa a setinha mesmo, sabe? Tenta ser... É tipo aquele canal do Reddit, explique como se eu tivesse 5, sabe? Como se eu tivesse 5 anos. É exatamente isso. É tu sentar do lado assim, olha, é exatamente assim que eu tô trabalhando. Quanto mais transparente tu conseguir ser no teu processo, comunicando assim com as pessoas, eu acho que mais fácil do cliente entender e de abraçar a ideia junto contigo, né? Muito show. E o Felipe Caroé... Opa, valeu, Cláudio.
E o Felipe Caroé tem um comentário também sobre o tempo e o alinhamento do prazo com o cliente. Isso. Uhum. Exato, valeu, né? Basicamente, inclusive, é isso que na resposta, né, tem a ver com a pergunta da Clá, que é basicamente dar o prazo para o cliente, seja o cliente um PO, um PM, o pessoal do time, ou seja um cliente externo, considerando essas etapas de componentização, ou seguindo o Atomic Design, como uma etapa que é uma etapa interna, que tu não vai entregar, que nem comenta lá, é para o time técnico, ou para algum leigo, alguém que não é diretamente relacionado à parte técnica, e ver como é que estão construídos os componentes, os etc. Então é para considerar que a primeira entrega visual ou algo de interação pode levar isso em consideração, né? E quanto ao tempo que tu comenta ali, Laicor, acho que tá ruim minha conexão, não sei. Tá. Quanto ao tempo tá. Quanto ao tempo que demora um pouco ali nessa etapa inicial, depois, primeiro que tem o ganho, né, do posterior, né, de tu ter feito isso, mas também tem o fato de que depois de um tempo praticando nesse modelo, tu vai fazer uma memória mecânica muito mais ágil, né? Sim, com certeza. Então vale a pena sim. É até legal, dependendo do projeto em que tu tiver, né? O próprio design system, toda essa montagem desses componentes, ele, que nem eu falei, ele pode ser um produto, né? Então, se tu inclui isso, óbvio, isso depende muito do cliente e do projeto, né? Se a gente está falando, por exemplo, só de um site que tu vai ter ali poucas páginas, talvez não faça tanto sentido. Mas tu trazer o próprio design system como um entregável, como um produto final, né? E deixar isso bem claro com o cliente. Se for um sistema, por exemplo, algo muito mais complexo, talvez seja uma forma até clara de deixar alinhadas as expectativas, né? Então, a gente vai começar trabalhando no design system e aos poucos montando essas telas. Oi, Laicor, eu vejo isso que tu falou quando a gente atende esses clientes, principalmente de startup, em que eles ainda não começaram, eles ainda não têm uma orientação, né, de padronização, às vezes ainda estão engatinhando no branding, e isso sim pode se tornar um entregável, eu vejo isso acontecendo no meu contexto também, bem legal. Sim, perfeito. Show, pessoal. Muito obrigada pelas dúvidas. Laicor, obrigada pela apresentação. Tava ótimo. Recebeu vários parabéns aqui no chat. Obrigado, gente. E qualquer coisa, podem me procurar em qualquer rede social. Estou super disponível a conversar aí com quem precisar. Legal. Então, se tu puder parar aí de apresentar a tua tela, daí o Adrian. Adrian tá aí? Tô aqui. Se quiser já... Olha ali o Loki, lindo. Esse é o cachorro do Laicor, né? Prazer. Daí, se o Adrian quiser começar a compartilhar, daí a gente já vai para a segunda apresentação do dia. Parabéns pela apresentação, Laicor. Ficou top. Valeu, cara. Arrasa aí. Valeu. Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim. Show de bola. Então tá, pessoal. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre Design Systems e como que a gente pode componentizar aplicações de forma mais eficiente. Vai ser uma talk um pouco mais voltada para o lado técnico, mas eu vou puxar algumas coisas de design também. Eu sou o Adrian Lemes, eu sou arquiteto de front-end na Ilegra. Estou há mais ou menos há quase 2 anos. Falta 2 mesinhos. Sou graduado em análise de desenvolvimento de sistemas pela Faculdade Senai Porto Alegre. Iniciei na TI em 2012 e tenho uma experiência bem boa com front-end no geral. Angular, React, React Native, Vue, Node, Micro Front-end, por aí vai. As minhas redes sociais é Adrian Lemes, para quem quiser seguir ou mandar alguma mensagem depois. Deixa eu só tirar aqui, tem uma janelinha em cima dos meus slides. Beleza. Primeiro eu quero falar brevemente o que é Design System, né? Acho que o Laicor já falou bastante, eu não vou me alongar. Mas, primeiramente, como o próprio Laicor falou, Design System não é ferramentas de UX, né? Eu ter os meus componentes lá no Figma não é Design System, né? O Design System, ele basicamente, né, surgiu com a necessidade da gente ter uma experiência de usuário consistente entre diversas aplicações, entre diversos dispositivos, né? E ele serve para a gente integrar o desenvolvimento e o design, para que ambos compartilhem a mesma linha de pensamento na hora de componentizar e construir interfaces, né? Para que seja possível encontrar padrões de reutilização. E isso é uma coisa bem importante, eu vou falar bastante, que é sobre reuso. E quando a gente pensa em Design System, a gente tem que pensar nele como um produto.
E sendo um produto, a gente tem que atender 3 esferas. A gente tem que ter 3 esferas interligadas e sem mais nem menos. As 3 esferas colaborando, que é atender as necessidades dos usuários, foco no usuário, foco nos objetivos de negócio, né, para onde a gente quer ir, as regras e por aí vai. E as possibilidades técnicas, né? Porque eu tenho que estar alinhado com o que eu posso fazer, né? De tecnologia, o que eu vou usar, quais são os meus limites, qual ambiente eu vou rodar. Então, isso é muito importante. E com isso, a gente compõe o produto que é o Design System em si. E uma outra coisa também que é legal para explicar o Design System, eu acho que é bem interessante, é se a gente pensar no desenvolvimento no geral de aplicações, a gente vai ter o desenvolvedor front-end, né? E vai ter o UX. E eu vejo o Design System como uma ponte entre esses dois mundos, né? Porque é sempre um desafio pensar como que a gente pode transicionar o protótipo para o desenvolvimento. E acho que o Design System ajuda muito nisso, porque ambos olham para a mesma coisa e se comunicam da mesma forma. E eu trouxe aqui alguns benefícios que eu considero do Design System. Tem muito mais, mas eu elenquei alguns que eu acho bem importantes. Primeiro é consistência, né? A gente vai ter layout para diferentes aplicações com a mesma experiência. Ele é uma linguagem ubíqua, né? Devs e designers se comunicam através do Design System. Ele permite escalar produtos, então isso até pode ser um argumento para convencer o chefe, por exemplo. Se eu tenho vários lançamentos de produtos e todos eles vão ter o mesmo look and feel, né? Tem que ter a mesma experiência. Cada vez mais os próximos produtos vai ser mais fácil de construir, porque eu vou reaproveitar coisas que eu já fiz antes. E coisas que funcionaram, obviamente. E ele ajuda muito na produtividade também, porque ele permite o paralelismo entre times. Eu posso ter um time trabalhando no componente X e outro time trabalhando no componente Y. E conforme a quantidade de componentes aumenta, novas telas são criadas mais facilmente. E aqui não seria bem um benefício, mas eu botei mais como mandatório, e eu não vejo o micro front-end funcionando sem design system. Micro front-end é uma forma da gente arquitetar o front. Se a gente pensar em aplicações, a gente pode ter N aplicações rodando junto que formam a nossa página, né? Isso é muito bom para poder escalar times. Eu vou ter um time trabalhando, por exemplo, pensando na Amazon, no carrinho de compras, outro time trabalhando nos produtos, e aí chega no browser e junta tudo. E diferente de microserviço, no browser é uma coisa só. E se é uma coisa só, eu não posso ter um time usando um layout nada a ver, o outro time usando um outro layout nada a ver. Eu preciso ter o design system para poder ter consistência entre esses diversos microfront. E acaba sendo meio que obrigatório, sabe? A não ser que seja a Amazon. A Amazon, eles têm, se você entrar na Amazon, cada aplicação da Amazon tem um layout diferente, né? Mas na maioria dos casos não é. Esse é um gráfico que eu botei de produtividade, que nem o Liker falou no começo, a gente precisa ter um esforço bem, bem alto, tanto de tempo quanto de dinheiro, mas que com o tempo acaba se pagando, né? Sempre que eu desenvolvo uma tela nova, se eu não tenho design system, eu vou ter que fazer do zero, provavelmente, e é uma curva linear, né? E com o tempo o design system acaba se pagando. Algumas ferramentas que podem ajudar a viabilizar o design system, né? Porque ele é código e design junto. Eu trouxe 2 ferramentas que eu acho bem promissora. Tem muito mais, tem uma infinidade de ferramentas, mas essas 2 eu vejo, ao meu ver, na minha avaliação, se destacam bastante. A primeira é o Storybook, é uma ferramenta bem conhecida. Ele é uma biblioteca open source, então ela é de fácil utilização, qualquer time pode pegar e utilizar. Com ela, ela serve para desenvolver componentes de UI. Ela pode ser tanto utilizada como uma biblioteca para a gente instalar em outras aplicações e reaproveitar esses componentes, como galeria estática. A gente pode, por exemplo, hospedar o nosso design system em uma página como uma galeria e o negócio, o produto, ir lá e ver essa galeria. A gente teve um caso em um projeto nosso que os POs do nosso time mostravam para outros times dentro da empresa deles o design system porque ele estava hospedado, com orgulho, assim, por ser um produto vivo do que a gente estava fazendo. Ele serve como documentação, então a gente consegue ver os testes que aquele componente tem, interagir com o componente, passar propriedades, centralizar a documentação, e ele suporta diversos frameworks. Aqui tem um videozinho que eu peguei da utilização do Storybook. Do lado esquerdo, a gente tem as variações dos nossos componentes. Aqui embaixo ele tem vários plugins para usar várias funcionalidades. Uma delas é poder passar propriedades para o componente e ver a propriedade agindo em tempo real. A gente tem ações também, né, que são os eventos que os componentes lançam. Então ele é uma ferramenta bem legal e a gente consegue interagir com os nossos componentes de forma
individual, por assim dizer. E uma outra ferramenta também que eu trouxe, ela não é 100% open source, ela não é 100% gratuita, mas é uma ferramenta que pode ser uma boa opção para grandes projetos, para grandes times, que é o Bit e o BitDev. Os dois são usados em conjunto. O Bit é a ferramenta em si e o BitDev é a plataforma. O Bit, então, ele é uma ferramenta open source apenas para projetos pessoais. Para empresas, o preço pode variar de $20 a $200 por mês. E acho que o grande diferencial dele é aqui. A gente consegue gerenciar o ciclo de vida de um componente de forma totalmente isolada. A gente simplesmente passa o link do repositório com o caminho daquele componente, ele analisa o repositório, vê quais dependências aquele componente tem, cria um próprio package JSON e extrai num registry separado. Com isso, cada componente vai ter seu próprio build, seu próprio teste, versionamento e por aí vai. E por ter seu próprio package JSON, um não interfere no outro. Eu posso ter um componente na versão 2, outro componente na versão 3. Uma coisa que acontece muitas vezes com o Storybook eu preciso atualizar um componente, eu tenho que atualizar a lib inteira. E aí, às vezes, eu nem estou usando aquele componente, eu vou ter que atualizar minha lib porque um componente foi atualizado. Isso pode ser um problema. E o Bit, ele isola isso muito bem e cada componente tem seu próprio ambiente de desenvolvimento. Então, para testar, é muito legal. E a gente pode abrir o próprio Design System para a comunidade. Então, se vocês entrarem lá no BitDev depois, também é uma ótima forma de mostrar valor para o negócio, porque ele é uma plataforma onde tem vários Design Systems lá. A gente pode deixar privado ou open source. E ele é uma plataforma colaborativa, onde qualquer um pode entrar e interagir com os componentes hospedados. Ele tem filtro por label, namespace, contexto, por dependência, é muito legal. E ele funciona como um registry NPM, ou seja, como cada componente roda de forma isolada, a gente pode instalar o componente de forma isolada e apontar para esse registry do BitDev. Ele dá até o comandinho para a gente poder instalar o componente nas nossas aplicações. E cada componente, ele passa por um próprio pipeline de CI. O que isso significa? Quando eu tenho um processo de qualidade, eu não vou subir qualquer coisa lá. Eu só vou poder subir um componente se o código buildar corretamente, se passar por teste e por aí vai. Se alguma dessas etapas falhar no pipeline, o componente nem vai ser hospedado. Com isso, eu só tenho componentes que eu sei que tem qualidade, que é garantido isso. E ele gera documentação automática a partir de JSDoc, que é uma especificação JavaScript para documentação. Acho que o grande diferencial aqui entre o BitDev e o Storybook é que o BitDev fornece muita coisa para a gente, né? Ele é um SaaS, ele é uma ferramenta que fornece bastante coisa para a gente já pronta, sem precisar configurar. Dá para chegar nesse nível com o Storybook? Dá, mas tem um trabalho bem pesado de infra, templates e por aí vai. E aqui tem um videozinho do Storybook sendo utilizado. Então, eu selecionei uma biblioteca, do Storybook não, desculpa, do BitDev. Eu selecionei um design system de spinners. Inclusive, eu posso usar componentes de outros design systems, isso é muito legal. E aí, ali em cima tinha os filtros, né? Eu posso navegar por esses filtros, fazer busca por esses filtros. E aí aqui tem a listagem dos componentes dos spinners, né? Tem alguns que tem até o gifzinho animado, isso é bem legal também. Quando eu abro, ele tem o código, podem ver que ele está rodando num próprio ambiente de desenvolvimento. Eu consigo ver quais propriedades eu preciso passar para esse componente. Eu consigo interagir com o código, ver como é que eu uso esse componente em si. Tem as dependências. Aqui não tem nenhuma dependência desse componente, o que é muito bom. Eu vou falar um pouco disso depois. Mas uma coisa que a gente quer é que a nossa aplicação seja o mais performática possível, carregue o mais rápido possível. Então, eu vou procurar componentes que tenham um baixo número de dependências. E o BitDev, ele mostra quais dependências aquele componente tem para poder rodar. E isso é sensacional, porque quando eu for instalar um componente, todas as dependências que ele depende são instaladas juntos. Então, esse é um ponto legal a se cuidar. E aqui em cima ele tem o comando do npm install para a gente usar. Então, é uma ferramenta sensacional. Opa! E aí eu vou falar brevemente sobre Atomic Design. Eu queria só salientar aqui em cima dessa imagem que, no ponto de vista técnico, quanto mais para a esquerda a gente for, mais flexibilidade a gente tem, mais fácil de compor novas páginas e mais genérico o componente deve ser. Menos atrelado a negócio ele deve ser, ao domínio da aplicação.
E quanto mais para a direita, menos flexibilidade tem, mais específico é. Só que mais pronto é também. Então, dependendo do cenário, a gente pode ter alguns templates técnicos. Eu vou falar sobre isso também. E a fim de facilitar, eu vou explicar um pouquinho só sobre componentes e sobre templates do ponto de vista técnico. Componente a gente acho que o Laico falou bastante, mas é basicamente partes reutilizáveis da minha aplicação. Ele tem que ser independente, então eu tenho que rodar um componente de forma isolada, sem nenhuma dependência. Ele tem que ser capaz de compor novas páginas e ele tem que ser autocontido, né? Ele não pode vazar o layout dele, a semântica dele, a lógica dele. Ela tem que estar tudo ali dentro, encapsulada dentro do componente. E aí, quando a gente pensa em componente, a gente tem dois tipos de componente: os Smart Components e os Dumb Components. Um Smart Component vai ser composto de N Dumb Components. O Smart Component, basicamente, normalmente é a nossa página em si, né? Ele serve para buscar informações e ele vai saber qual serviço que tem que buscar determinada informação. Ele orquestra N Dumb Components e comunica eles, né? Caso seja necessário comunicar, por exemplo, a ação de um botão com carrinho de compras. Normalmente a gente vai deixar essa lógica no Smart Component e eu já vou falar por quê. Ele reage a eventos dos componentes filhos, por exemplo, um botão pode lançar um evento, foi clicado, e ele normalmente faz parte da rota, né? Porque ele é atrelado a uma página normalmente, então ele vai estar numa rota. E os Dumb Component, ou componentes de apresentação, eles são componentes mais visuais. Eles recebem um input, eles recebem uma informação e a partir disso renderizam. E eles se comunicam com o componente Py através de eventos. Eles não devem ter side effects, efeitos colaterais, ou seja, eu tenho que ter certeza, tenho que ter a garantia que sempre que eu passar um input para um componente, ele vai ser renderizado da mesma forma. Para isso, ele não pode ter uma chamada de serviço ali dentro, por exemplo, porque o serviço ele gera side effects. Se a API estiver indisponível, o componente vai dar erro, por exemplo. Então, o meu componente tem que ser ele previsível. E por isso, por ele ser não ter side effects, ser mais visual, ele é de facílima reutilização. Por isso que eu quero ter o maior número possível de dumb components e só alguns componentes smart mais chaves. Quanto mais específico for, lembra aquilo que eu falei, quanto mais específico, mais difícil é reutilizar. Então, normalmente, 95% do meu design system vai ser composto por componentes de apresentação. E aí os templates é uma jogada que a gente começou a fazer num projeto recentemente e teve um resultado bem legal, que é bem focado em produtividade da galera, para fazer entregas mais rápidas. A gente já tinha uma gama de componentes bem alta e a gente tinha telas muito parecidas, né? Por exemplo, listagem, categorias, onde só mudava o miolo da informação. E a gente criou esqueletos, onde a gente simplesmente abstraía um monte de lógica ali dentro, botava esse template na rota e saía funcionando a página. Com isso, fica muito fácil de reutilizar ele. Aqui eu tenho um exemplo onde eu simplesmente crio a minha rota, né? Isso aqui é um código Angular. Eu passo o meu componente aqui embaixo, então para cada rota eu não preciso criar um componente novo. E eu passo uma config e um serviço dizendo de onde vai carregar esses dados. Porém, ele é muito pouco flexível. Eu consigo usar ele só para aqueles cenários. Saiu daquele cenário, começa do zero. Então ele tem que ser muito bem pensado. Senão pode dar mais problema do que ajudar o desenvolvimento. E aí eu botei alguns trade-offs para pensar em relação a design system. O primeiro a gente tem só um monolito, né? A gente tem só uma aplicação, seja web, seja mobile. Eu trago um questionamento, será que vale a pena ter um design system? Eu acredito que não. A não ser que a gente tenha claro no nosso roadmap que a gente vai surgir novas aplicações, que a gente vai ter outras aplicações, que a gente vai precisar daqueles componentes. Por quê? Porque o design system tem um custo. E se a gente usa só no lugar aqueles componentes, por que a gente vai extrair daí? Por que a gente vai externalizar? Então a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. E eu vejo que esse preço vale a pena pagar quando a gente tem várias aplicações e quer reutilizar esses componentes entre várias aplicações. Um outro exemplo é quando eu tenho várias aplicações web. Eu tenho várias aplicações web, vale a pena eu ter um design system web, show de bola. Mas uma mobile nativa ali em Android, uma linguagem diferente, eu vou precisar de coisas específicas para aquela linguagem.
e eu só tenho aquele aplicativo, eu não tenho nenhum outro aplicativo que vai reutilizar esses componentes. Nesse caso, não faz sentido eu estender meu design system para o mobile. Faz sentido eu ficar com o design system só na web. Então, é um trade-off que a gente tem que pensar e analisar para cada caso. A não ser que a gente saiba e tenha certeza que vai ser reutilizado. Senão, é um preço que não vale a pena. Ah, mas daí depois surgiu e eu não estava esperando, mas surgiu. Beleza, vai lá, refatora o teu código, extrai os componentes e bota numa biblioteca. Porque daí tu vai ter certeza que tu vai estar reutilizando aquilo. E quando eu falo custo alto, por que é um custo alto? Porque cada componente ele tem que ser deployado, ele tem que ser buildado, ele tem que ser testado para que ele vai funcionar em N cenários que ele se propõe a funcionar, documentado e tem que ser entendido quais são as necessidades de quem vai usar aquele componente. Então tem que ter um alinhamento, tem que ter uma comunicação, ele tem um custo de botar um componente para dentro de um design system. Um outro ponto é que ele limita, alguns designers acreditam que acaba limitando a criatividade. E aí entra muito da gente trabalhar com o mindset de produto e não projeto. No momento que a gente passa o ownership pro time, dizendo, ó, isso aqui é o teu filho, isso aqui é o teu produto, vamos trabalhar junto, vamos construir junto, precisa fazer algo novo, faz sentido estar no design system, vamos botar no design system, e a gente tem que tratar ele como uma ferramenta colaborativa e não como algo que vai limitar a criatividade. Um outro cenário que eu botei de trade-off que pode ser é no seguinte: eu tenho várias aplicações rodando em Angular. Pô, show de bola, vamos ter um design system em Angular, os nossos componentes em Angular, e é muito fácil de ter o nosso design system, né? Mas aí eu sou uma empresa muito grande que tem várias plataformas rodando em React, Angular, WordPress, Vue. Isso acontece muito quando uma empresa grande compra outras empresas e absorve o sistema deles. Como que eu posso lidar com isso, né? Porque, querendo ou não, quando eu faço um componente em Angular, ele não vai funcionar em React. Então, o meu design system tem que ser pensado para atender essas diferentes necessidades, essas diferentes plataformas. E eu trouxe aqui duas formas que podem resolver isso. A primeira é através da utilização de Web Component. O Web Component é uma especificação web onde a gente consegue, o intuito dele é componentizar a web em si, independente do framework. A gente tem encapsulamento, reuso de código e consegue compor novas páginas. E ele é independente da tecnologia que tu vai utilizar. Ele é uma interface em comum para a web. Então, a gente consegue utilizar o Web Component em qualquer lugar, independente do framework, sabe? Isso é bem legal. Ele é uma forma de pensar em micro front-end também. Porém, ele tem que ser muito bem orquestrado. Por quê? Porque, por exemplo, o Angular é muito pesado. Ele é um framework gigante. Se a gente cria um Web Component e não pensa nas dependências dele, cada pessoa que usar aquele Web Component vai carregar todas aquelas dependências ali. Por exemplo, o framework do Angular inteiro. Então, ele tem que ser muito bem pensado e orquestrado. E um outro cenário que eu vejo aqui, que eu acho que é mais ideal, é fazer os componentes que eu sei que vão ser reutilizáveis no meu design system em JavaScript puro. Por quê? Porque JavaScript, CSS e HTML é uma linguagem universal na web. Então, eu vou ter uma interoperabilidade em diferentes tecnologias. Com isso, qualquer um pode usar esse design system desde que esteja trabalhando na web. Porém, qual é o ponto aqui? A gente tem que ter um conhecimento bem avançado em JavaScript, porque eu vou estar fazendo código reutilizável. Mas é uma boa solução. E aqui, por último, eu trouxe algumas dicas, também bem focado em código. A primeira dica é o bundle size, né? Controlar a quantidade de dependências, o tamanho do meu pacote, do meu design system que eu vou mandar para o meu usuário, né? Para quem for instalar aquilo ali, porque tem um impacto diretamente no carregamento das páginas e na performance. E nem preciso falar que você pode perder leads e por aí vai, tem vários estudos. Quanto maior o carregamento da página, mais chance de tu perder o teu usuário. E como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que monitorar essas dependências. Então, tem alguns bundle analyzers, por exemplo, o próprio Webpack, que é uma ferramenta bem comum que a gente utiliza para fazer empacotamento. Tu consegue ver quais são as dependências que vão para o teu pacote final. Aqui no lado aqui a gente pode ver, ó, o HighCharts, por exemplo, ocupa bastante. Talvez não faça sentido ter o HighCharts aqui. E o outro, se tu tem controle e consegue criar tua própria biblioteca, que como a gente está falando de design system, tu vai criar tua própria biblioteca. E caso tu não utilize o BitDev, porque o BitDev ele já faz isso para ti, ele já isola os teus componentes, e tu utiliza o Storybook, por exemplo, faz sentido tu utilizar o Tree Shaking. O Tree Shaking é uma técnica onde tu garante que quem for usar a tua biblioteca vai ir para o bundle final, vai para o pacote final, só os componentes que essa pessoa estiver utilizando. Então, por exemplo, aqui, ó,
caso o cara não esteja utilizando o módulo 2 e o módulo 3, ele não vai para o bando final. Ele faz um tree shaking, que é balançar a árvore, por assim dizer. E ele tira tudo que é inútil daquilo ali. Fica só o que aquela aplicação precisa de fato, né? Então é uma técnica que quem for manter o próprio design system faz muito sentido utilizar. Uma outra coisa que eu acho que faz bastante sentido é começar aos poucos. A gente tem a tendência de querer pensar em todos os cenários, já fazer todos os componentes, vamos fazer o design system e pensar em todos os componentes, e eu acho que não é bem assim que funciona. Aumenta muito a chance de dar errado, porque ele já tem um custo bem alto de começar, e se tu quiser componentizar tudo que vem pela frente, é pior ainda. Eu vejo o design system funcionando em cenários onde a gente constrói ele de forma incremental, designs de desenvolvedor. Eu tenho uma tela, eu sei que eu preciso daquele componente, vou lá e componentizo. E aqui tem a metáfora da bicicleta, né? Eu tenho que entregar um carro, é melhor eu fazer o carro aos poucos, né? E aí o meu usuário vai ficar triste até eu entregar o carro, ou começar entregando um skate, um patinete, uma bicicleta e por aí vai. Uma outra coisa, e aqui não é o design de UI, pessoal, aqui é design de código, aqui é arquitetura. A gente tem que pensar em design por reuso. Eu falei que eu ia usar bastante essa palavra. Como assim design por reuso? Eu não vou construir um componente e já pensar em todos os cenários possíveis para aquele componente, sendo que eu nem conheço todos os cenários possíveis. Eu tenho que ter certeza que aquele componente vai ser reutilizável. Eu tenho que olhar X para frente, olhar as necessidades do meu usuário, do negócio, e pensar naquele componente. Por quê? Porque senão o nosso design system, nossas aplicações, ela cresce como uma favela. E tudo tem um critério. A gente tem que ter certeza que a gente está colocando o componente no lugar certo. A gente quer construir algo que escale, que tenha sentido e que as coisas estejam no lugar correto. E aí eu criei um frameworkzinho que ajudou bastante a gente no projeto, quando que a gente criava um componente no design system e quando que a gente simplesmente deixava dentro da aplicação específica, né? Então a primeira pergunta que a gente se fazia era: meu componente ele vai ser utilizado em outras aplicações, em outros lugares? Não. Desculpa, não é nem em outras aplicações. Ele vai ser utilizado em outros lugares dentro da minha própria aplicação? Não. Então a gente faz direto na tela. Não tem nem por que componentizar se eu não vou reutilizar ele. Ah, mas depois eu vou precisar. Eu posso precisar. Não é nem eu não tenho certeza. Eu posso precisar. Beleza, depois tu vai lá, refatora teu código e transforma no componente. Querer abstrair algo antes que tu não tem certeza que vai ser reutilizável, que vai ser usado em outros lugares, é muito pior e dá muito mais problema. Então, tu tem que conhecer os teus requisitos. A segunda pergunta que a gente faz é: ele vai ser usado em outra aplicação além da aplicação que eu estou trabalhando? Não. Então, cria o componente direto no teu projeto. Se no futuro tu precisar daquele componente, é simplesmente copiar ele dali e passar para a lib, porque daí tu vai ter certeza. Por quê? Porque tem pipeline, tem documentação, tem todo um custo que tu vai ter que estar disposto a pagar. Agora, se tu sabe que ele vai ser utilizado em várias aplicações, vai lá e bota no design system. Então, as coisas têm que ter critério. E aí, por último, pessoal, finalizando, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns aceleradores que a gente está trabalhando na Ilegra, e eu vejo esses aceleradores dando muito certo, muito por causa, primeiro, a gente trabalhando lado a lado, desenvolvimento e designer. Segundo, que o design system ele traz consistência e previsibilidade, isso nos ajuda bastante também, então vou falar um pouco sobre isso. A primeira coisa, a gente está fazendo num projeto, gerando telas simples e repetitivas, porque a gente quer que os nossos desenvolvedores trabalhem focado em tarefas que realmente agreguem valor para o negócio. E num projeto onde a gente tem que modernizar 5.000 telas, a gente quer que focar os nossos esforços no que realmente vai agregar valor, e não no que é utilizado muito pouco, por exemplo. E aí, com isso, a gente consegue, usando os componentes do Design System, gerar telas mais simples. E isso tem um ganho bem grande. E a nossa primeira cobaia, isso aqui foi uma biblioteca, obviamente que eu não vou mostrar telas do projeto em si, mas isso foi uma biblioteca que a gente criou na Ilegra para testar, usando o Bootstrap mesmo, que é por assim dizer, um Design System open source, onde com um comando, passando quais campos eu queria gerar, ele gerava esse formulário aqui para a gente. Com isso, a gente gerava um monte de código que o dev teria um trabalho para fazer meio que gratuito, assim, sabe? Com isso, o dev poderia focar só no que realmente importa. E isso só foi possível tendo um design system consolidado, pessoal. Porque daí a gente consegue ter previsibilidade e consistência e identificar padrões. Uma outra coisa que é legal também, a gente começou alguns estudos sobre, foi bem legal,
Acho que ainda falta amadurecer um pouco nessa área, mas tem algumas coisas promissoras. Eu lembro que falaram sobre design tokens, né? Que a gente pode ter design token e fazer esse link com desenvolvimento. Tem gente que está buscando utilizar esse design token para já gerar o código para o desenvolvedor. Para dizer assim, ó, dev, tu não precisa se preocupar com a parte de UI. Já está aqui uma boa parte do código, sabe? E aí o Airbnb fez uma ferramenta muito legal, que é o React Sketch, onde eu vou voltar para esse slide só para mostrar o React Sketch, onde o designer, né, trabalhando no Sketch, ele já vai estar trabalhando com componentes que correspondem a um código real. E aí, quando ele monta a tela, o output já é o código para o dev startar a partir dali. Então, ele não sai do zero. Isso é muito legal. E uma outra possibilidade também, daí não é fazer esse link dos componentes reais e o designer trabalhar em cima do componente real. E sim a gente gerar código a partir do Sketch, código do nada. Isso aqui eu vejo, esse primeiro aqui eu vejo bem promissor, acho que já dá para começar a utilizar, mas esse segundo aqui ainda eu acho que está patinando um pouco, tem algumas coisas para melhorar. Mas seria basicamente a gente ler as telas e gerar o código. O Figma, ele tem uma API muito legal, tem bastante coisa surgindo em relação ao Figma que indo para essa linha aqui, então é uma coisa para a gente ficar de olho. E eu fiz um estudo há um tempo atrás de outras ferramentas, como Supernova, BuilderX, cada um com seus trade-offs. Umas era mais difícil de usar para o designer, outro código não era tão legível e por aí vai. Então, por isso que eu acho que ainda está patinando um pouco. E o Lot, que é uma ferramenta que gera as animações. Animação em código é algo bem chato. E com o Lot a gente já consegue entregar a animação pronta para o desenvolvedor. Então, o Lot aqui eu vejo que é um ganho bem legal. E por último, pessoal, eu achei essa ferramenta fantástica também, que é uma ferramenta do Airbnb, onde a partir de sketch no papel, deixa eu botar desse começo, ele vai gerando a UI para a gente. Então, para prototipação, isso aqui pode ser muito legal, para mostrar para o cliente, olha como é que ficaria. Faz o desenho, ele vai gerando. Ele utiliza reconhecimento de imagem para poder fazer isso. Queria trazer algumas coisas que eu vejo como tendência aqui. E é isso, pessoal. Dúvidas? Muito legal, Adrian. Parabéns, viu? Já recebemos muitos comentários, assim, que o pessoal tá muito completa a apresentação, tá muito bom, melhor dos dois mundos, então acho que... Obrigado. Parabéns. Temos algumas perguntas, sim. A primeira é do Caroé. Ele perguntou o que tu acha de adaptar design systems prontos de outras instituições, como o Ant Design, Storybook mais Figma. É uma prática comum? Eu não entendi a pergunta. Oi, tudo bom? É para saber se tu já viu outros times, já trabalhou em algum time que trabalha pegando design systems mais neutros e adaptando para sua necessidade. Por exemplo, Ant Design é um design system da Ant Financials, americano, acho, se não me engano, que disponibiliza open source para todo mundo, tanto os componentes no Storybook quanto no Figma. Só que daí é alguma coisa já está pronta, ele é meio abrangente. E se tu já viu alguma coisa relacionada a isso ser prática comum ou não? Eu acho que pode ser uma jogada interessante, né? Pelo menos começar com a parte ali de como é que eu posso dizer? A parte mais para átomos, sabe? Que é mais flexível e para ti não partir do zero. Então, se tu indo com esse mindset assim, de não partir do zero, eu acho que é legal. Ou daqui a pouco tu quer prototipar algo rápido, tu quer mostrar para o negócio, olha como é que seria se a gente tivesse um design system consolidado. A única coisa que eu vejo para o longo prazo de tu usar um design system já pronto como base, primeiro que se tu quiser fazer alguma modificação em algum componente, tu depende muito deles. Tu até pode fazer marreteadas em cima, só que se eles atualizarem aquele componente, eles te quebram totalmente. Então, tem alguns problemas aí. Mas assim, vejo que para começar, ou utilizando a parte menor, né, mais granular, acho que pode ser uma jogada interessante. Porque se construir um design system do zero tem um preço bem alto, sabe? Show. A próxima pergunta também é tua, Carol. Quer já perguntar? Boa, tá. O que eu vi ali, eu achei muito bacana a saída do React Sketch apareceu aqui o enquete. Ser feito automático ali, ele gera um snippet, como no Figma, com Storybook, ou ele gera algo mais avançado? Assim,
que eu acho que é um diferencial do React Sketch, tá? Que o código que ele gera, alguém já fez aquele código para os componentes. Então, ele só gera a junção desses componentes e o designer trabalha com código real. E isso traz uma fidelidade muito próxima do que o desenvolvimento vai utilizar de fato. E aí que está o pulo do gato para ferramentas que geram código mágico, sabe? Que tem uma ferramenta muito boa, só que aí que é o BuilderX, se eu não me engano. Só que aí ele é uma IDE própria de design. E aí tu não consegue utilizar Sketch, Figma e afins, então é um problema. Aí eu acho que essa área de gerar código mágico já pronto é meio nebuloso ainda e tem muito a avançar. Mas, por exemplo, já tem os componentes prontos, já tem o código ali, monto meu Sketch e a partir dali já entrego um código mais pronto, eu vejo funcionando. Sim. O add-on do Storybook para o Figma, ele gera os snippets tanto para assim, o básico do HTML, para tu poder aproveitar em alguma ferramenta, né, em algum tipo de código, e o CSS já, todo limpo ali, bonitinho. Então, tipo assim, pelo menos lá na Farol, principalmente no time que faz os apps de futebol, a gente usa bastante. Legal. Massa. Valeu mesmo, assim, entregar o HTML e CSS já ajuda bastante. Só que como tu tá num framework específico, né, às vezes tu acaba tendo alguns problemas, né? Tipo, tu vai ter que pegar e adaptar aquele HTML, aquele CSS, mas já ajuda, já não é um ponto de... Aquelas ferramentas que eu trouxe ali, eles se propõem a já entregar o código pronto, sabe? Por exemplo, um código React e tal. Então, é um pouco mais ousado. Vai mais além. Eu saquei. Beleza. Massa, legal. Valeuzão mesmo, cara. Eu vou dar uma sacada nessa ferramenta. Show, galera. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que tu foi respondendo várias no meio do caminho, Adriano, porque o pessoal dizia assim, uma pessoa que a Cláudia disse, tá ligando uma série de conhecimentos, né, que eu tinha, que eu achava que não eram conectados, já se conectaram, então... Que legal. O pessoal tá migrando pro UX, vai continuar acompanhando, então acho que tu foi respondendo bastante coisa. Mas se alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, quiser fazer agora. Eu tentei dar uma explicada um pouco mais detalhada, pessoal. Tipo, sair um pouco do tecnês, mas eu não esperava um público tão voltado para designer. Mas tentei me adaptar. Espero que eu tenha conseguido não deixar nada muito obscuro para a galera. Parabéns, Adrian. Foi super bom. Parabéns mesmo. Obrigado. Acho que tu conseguiu somar bem as expertises. Então, deu um super resultado. Show de bola. Tá bem, então, pessoal. Acho que é isso, né? Se ninguém tem mais alguma pergunta. Muito obrigada pela participação de todo mundo. O resultado foi super bom. Opa, deixa eu até terminar ela aqui. Foi super bom. A maioria das pessoas... 80% ali já tá no super satisfeito e o resto tá no satisfeito. Então, né, foi super bom o resultado aí pros palestrantes. Super parabéns. E a gente tem também sempre uma pergunta, né, de quais temas vocês gostariam de ver no próximo Meetup, que a gente faz todos os meses. Então, por enquanto, Employee Experience Design e Micro Front-Ends, e talvez unicórnios só existem quando alguém acredita neles, estão no top. Então, em algum desses três temas... que unicórnios vença. Cada Laika também. Então, espero que algum desses vai estar aí na nossa próxima Meetup. Gente, e lembrando, assim, eu tava falando com a Mariana ali no chat, nos sigam ali nas redes, né, no LinkedIn principalmente, no Instagram, a gente divulga sempre que tem um evento, esse evento aqui, o Meetup de UX mais Tech, a gente tem feito uma vez no mês, né, então a gente seleciona ali o assunto, busca pessoas ali para conversar, é super bacana, assim, não é um bate-papo comprido, então uma vez por mês tá rolando, assim, então acompanha ali nas redes quando a gente divulgar, enfim, para vocês poderem estar participando dos próximos. E também se, né, quiserem divulgar, enfim, chamar algum colega e amigo, a gente ficaria super feliz aí. Exatamente. Valeu, Viti. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo e uma boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Parabéns, galera. Foi muito bom mesmo. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Parabéns, Adriano. Obrigadão.